No tienes nada. Las palabras cayeron sobre Aitana como el golpe de un martillo sobre un cristal muy fino. No hicieron ruido al caer en el silencio de la pequeña oficina administrativa, pero lo quebraron todo por dentro. La voz pertenecía a un hombre de mediana edad, un funcionario del Hospital de la Caridad, cuyo rostro cansado reflejaba la indiferencia pulida por la rutina. Su corbata estaba ligeramente torcida. Sus ojos no eran crueles, eran peores, estaban vacíos de emoción. «Señorita, Aitana me está escuchando». Ella escuchaba. Escuchaba el zumbido agudo del tubo de luz fluorescente sobre sus cabezas. Escuchaba el goteo de la lluvia fría contra la ventana. Escuchaba el chirrido de un carrito de limpieza en el pasillo. Pero su mente no podía procesar el significado completo de esas dos palabras. No tienes nada. 22 años. Hacía apenas 6 meses. Ella era una estudiante universitaria que discutía con su madre sobre qué cenar, una joven que planeaba un futuro lleno de colores. Ahora estaba sentada en una silla de plástico duro, que se sentía helada incluso a través de sus pantalones vaqueros gastados, en un cuarto que olía a lejía, a café quemado y a finales inevitables. El hombre deslizó un formulario sobre la mesa de fórmica. El papel era de un color grisáceo. Es el acta de liquidación. Tras el fallecimiento de sus padres y la posterior ejecución de la hipoteca, la deuda pendiente superaba con creces el valor de la propiedad. El banco ha absorbido la pérdida, pero el remanente de sus enseres apenas cubre los gastos legales. Lo que queda es nada. Aitana miró la línea punteada al final del documento, la línea donde debía ir su firma. Su mano, apoyada temblorosamente en su regazo, estaba pálida, los nudillos blancos. No era de frío, aunque la habitación era gélida y su abrigo era demasiado fino. Era el shock, era la comprensión de que su vida anterior acababa de ser oficialmente borrada. La casa de su infancia, las fotografías, la biblioteca de su madre, la vieja butaca de su padre, todo reducido a una frase en un papel. «No puedo», susurró ella. Su voz era un hilo, ronca por las lágrimas que había tragado durante días y que ahora se negaban a salir. El funcionario suspiró, un sonido de impaciencia contenida. «Señorita, esto es solo un formalismo. Es para cerrar el expediente, aceptar la realidad. No podemos tenerla aquí indefinidamente. Usted no está enferma y los servicios sociales necesitan esta firma para asignarle un refugio. Dije que no puedo». Esta vez, su voz fue más firme. Porque mientras el hombre hablaba, sus dedos se habían cerrado con una fuerza desesperada alrededor de algo pequeño y duro que colgaba bajo su blusa gastada. Era un objeto que el banco no había visto, que los tasadores no habían contado. El viejo collar de plata de su madre. Era pequeño, era simple. Su medalla estaba gastada por el tiempo, pero era algo. Y si tenía algo, la frase «no tienes nada» era, fundamentalmente, una mentira. El Hospital de la Caridad se había convertido en su refugio y su prisión durante las últimas 72 horas. No había llegado por una herida física, no del tipo que sangra. Había llegado porque se había derrumbado. Miguel, su vecino del apartamento 3B, la había encontrado. Miguel era un estudiante de arte, un joven callado de ojos amables que siempre la saludaba con una sonrisa tímida en el ascensor. Él la vio esa mañana, la mañana en que los hombres de la inmobiliaria llegaron para cambiar la cerradura. La vio salir del viejo edificio de apartamentos, no con una maleta, sino con una pequeña mochila escolar, la misma que usaba para la universidad. Miguel la vio caminar como una autómata, bajo la lluvia fina que comenzaba a ensuciar el aire de la ciudad. Algo en su postura, en su absoluta derrota, en cómo su cabello oscuro se pegaba a su rostro pálido, lo alarmó. La siguió a distancia sin saber qué hacer. La vio caminar sin rumbo durante horas, mientras la ciudad se movía a su alrededor con una prisa indiferente. La vio sentarse en un banco del parque, empapándose, mirando la nada. La vio cuando el cielo se oscureció y la lluvia se convirtió en un aguacero helado. La encontró, finalmente, acurrucada en el portal de una tienda cerrada,
temblando de un frío que venía del alma. Fue él quien la tomó suavemente del brazo, quien la cubrió con su propia chaqueta, quien, al ver que ella no reaccionaba, la llevó a la sala de urgencias más cercana. «Shock postraumático y agotamiento severo», dijo el médico de guardia. Pero Aitana sabía que era más que eso. Era la evaporación de su identidad. Sus padres se habían ido. La enfermedad de su madre había sido un enemigo lento, un ladrón silencioso que entró en la casa y se llevó primero la alegría, luego los ahorros y finalmente la vida. Su padre la había seguido solo 6 meses después, como si no supiera cómo estar en el mundo sin ella, dejando a Aitana hija única, como la joven albacea de un testamento hecho de deudas. Luchó. Vaya que sí luchó. Dejó la universidad, tomó 2 empleos, uno sirviendo mesas y otro limpiando oficinas de noche. Intentó negociar con los bancos, hombres de traje que la miraban con esa lastia condescendiente que era peor que el desprecio. Vendió los muebles, vendió el coche, vendió todo lo que tenía valor material. Pero el sistema era una máquina sin corazón, una trituradora de engranajes legales, y ella era solo una pieza demasiado blanda. Ahora esa máquina le decía que el resultado de su esfuerzo, de su amor, de su pérdida, era 0. Nada. El funcionario en la oficina la miraba, esperando. Aitana sintió una oleada de rabia fría, una rabia que le quemó la garganta, rabia contra él, contra el banco, contra la enfermedad, contra el destino. «Usted no sabe nada», dijo ella, levantando la vista por primera vez. Sus ojos, aunque hinchados y rodeados de sombras oscuras, tenían una chispa peligrosa. «Usted ve números en un papel. Yo veo las manos de mi madre plantando rosas en el jardín». El hombre parpadeó, completamente confundido por la respuesta. «No firmes ese papel». La voz era nueva. Venía de la puerta. Era una voz cascada pero llena de una autoridad inesperada. Una mujer mayor, en una bata de hospital descolorida, estaba apoyada en el marco. Era Rosa. La habían asignado a la misma habitación que Aitana, un cuarto en el ala de cuidados sociales, un lugar para aquellos que no tenían a dónde ir o que esperaban un traslado. Rosa tenía el cabello completamente blanco, recogido en una trenza simple, y unos ojos oscuros y profundos que parecían haberlo visto todo. «¿Cómo dice?», preguntó el funcionario, visiblemente molesto por la interrupción de la anciana. Rosa caminó lentamente hacia la mesa, apoyándose con dificultad en un andador metálico. El chirrido de las ruedas era el único sonido. Se detuvo junto a Aitana. «Dije, no firmes ese papel, niña». Se giró hacia el hombre, y aunque era frágil, su mirada era de acero. «Y usted, debería darle vergüenza. ¿No ve que esta criatura acaba de perderlo todo? ¿No ve que su alma está en carne viva? ¿Y la presiona para que firme un documento que la define como nada?» El funcionario se puso rojo. «Señora, esto es un procedimiento estándar, no tengo tiempo para...» «Pues su procedimiento es inhumano», sentenció Rosa. «Ella no es nada, ella es Aitana, y está viva, y mientras hay aliento, hay todo. Ahora váyase, deje los papeles, vuelva mañana, o mejor, no vuelva. Envíe esto a alguien que entienda que está tratando con una persona, no con un expediente». El hombre, sorprendido, intimidado por la fuerza tranquila de la anciana, balbuceó algo sobre hablar con su supervisor, recogió sus carpetas y salió de la oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Aitana se quedó mirando a Rosa, boquiabierta. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez era diferente. No era un silencio vacío, era un silencio sostenido. Rosa se sentó con dificultad en la otra silla de plástico, soltando un pequeño quejido de dolor. «Nunca», dijo, mirando a Aitana, «nunca dejes que nadie, ni siquiera un hombre con corbata, te diga lo que vales. Y nunca, nunca firmes nada importante cuando tu alma está rota». Aitana no pudo contenerse más. Las lágrimas que había retenido durante días, durante semanas, brotaron. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, descontrolados, que sacudían su cuerpo menudo. Lloró por sus padres, por la casa perdida,
por su futuro borrado, por su soledad absoluta. Rosa no dijo nada. Simplemente extendió su mano arrugada, la piel como papel de seda sobre los huesos, y la posó sobre la mano temblorosa de Aitana. El contacto era cálido, seco, firme. Era real. «Llora, hija», susurró Rosa. «Llora fuerte. Limpia el polvo del camino, porque el camino, aunque no lo veas ahora, sigue estando ahí». Más tarde esa noche, de vuelta en la habitación 4B, el silencio era denso. La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar, como si el cielo estuviera llorando con ella. Aitana no podía dormir. El miedo seguía allí, agazapado en la oscuridad del cuarto, un animal frío en su estómago. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Mañana me enviarán a un refugio. Sola. La palabra refugio sonaba a fracaso, a un lugar sin rostro. Miró a Rosa, que dormitaba en la cama contigua. Su respiración era tranquila, casi imperceptible, a pesar del dolor que Aitana sabía que la anciana sufría. Rosa estaba allí por una falla cardíaca, y por lo que Aitana había escuchado, no tenía familia que la visitara. Sin embargo, la había defendido. Había compartido su fuerza con una extraña. Fue entonces cuando la visita de Miguel, más temprano ese día, cobró un nuevo sentido. Él había venido a verla, con la torpeza de quien no sabe qué decir frente a un dolor tan grande. Le había traído una bolsa de papel. Te traje unas mandarinas», dijo, su voz apenas un murmullo. «El olor siempre me hace sentir mejor». Y de su mochila había sacado un pequeño cuaderno de dibujo, sin líneas y un lápiz. «Pensé que... Bueno, siempre te veía escribir en el parque. Pensé que quizás...» Él no la había mirado con lástima. La había mirado con... respeto. Le había dado herramientas, una fruta, vida, dulzura, y un cuaderno, futuro, un espacio en blanco. Aitana se incorporó lentamente en la cama metálica. El cuarto estaba oscuro, iluminado solo por la luz de emergencia del pasillo, una luz verdosa y fantasmal que dibujaba sombras largas en el suelo de linóleo. Abrió el cuaderno en blanco que Miguel le había traído. Sintió la textura del papel bajo sus dedos. Era suave, era nuevo. ¿Qué escribo aquí? ¿La historia de cómo lo perdí todo? Tomó el lápiz, y en la primera página, bajo la luz pálida, no escribió un diario de su dolor. Escribió una promesa. Susurró las palabras mientras las escribía, como un juramento sagrado hecho en la quietud de la noche. Un contrato firmado con su propia alma rota. «Prometo...» Su voz era apenas un aliento. «Prometo que si salgo de esto, si logro sobrevivir a este vacío, dedicaré mi vida a ser para otros lo que Rosa y Miguel fueron para mí hoy. Prometo ser una defensa para el que no tiene voz. Prometo ser un refugio para el que se siente perdido. Prometo ser un recordatorio para cualquiera que crea que no tiene nada». No era una promesa hecha a un Dios lejano, era una promesa nacida en la oscuridad, entre lágrimas y desolación, cimentada por la bondad de una anciana moribunda y un vecino tímido. Era el primer acto de una fe que no venía del cielo, sino que crecía, terca y desafiante, desde las propias ruinas de su corazón. Mal sabían los hombres de traje, mal sabía el mundo que la había descartado, que ese juramento, hecho en una cama de hospital por una joven que supuestamente no tenía nada, tenía el poder de cambiar el destino de cientos de personas. La promesa estaba sellada. El amanecer entró en la habitación 4B con una luz grisácea, tímida, como pidiendo permiso para existir. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio acuoso y un aire lavado. Aitana no había dormido. Había pasado la noche con los ojos abiertos en la oscuridad, aferrada al cuaderno de Miguel y al lápiz, como si fueran los remos de un bote salvavidas. La promesa que había escrito en la primera página parecía mirarla con una gravedad casi tangible. ¿Cómo podía ella, que no tenía ni un techo para la noche siguiente, prometer salvar a otros? La respuesta estaba en el pasado. El pasado no era un lugar lejano, era un huésped constante que se sentaba al borde de su cama. Hacía apenas un año,
El hospital no era un refugio, era el epicentro del miedo. El olor a desinfectante y a comida recalentada, ese olor que ahora la envolvía, era el mismo que se había pegado a su ropa durante meses. Su madre, Elena, había luchado contra una enfermedad que era tan paciente como cruel. Aitana recordaba las noches en vela en esos mismos pasillos, solo que en un piso diferente, el de oncología. Recordaba la luz artificial que nunca se apagaba, el pitido rítmico de las máquinas que se convertía en la banda sonora de su ansiedad. Recordaba el peso de las decisiones imposibles. ¿Pago la factura de la electricidad o compro este nuevo medicamento que el seguro no cubre? Recordaba vender pieza por pieza las pequeñas alegrías de su madre. Primero sus joyas, luego el piano que nadie tocaba, luego los libros de arte de la biblioteca. Cada venta era una pequeña muerte, un trozo de su historia familiar convertido en dinero que se evaporaba en tratamientos que solo parecían comprar tiempo, pero no esperanza. «No te preocupes por mí, mi amor», le había dicho su madre una tarde, su voz debilitada pero su mirada aún brillante. Elena sostenía la mano de Aitana, su piel tan fina como el papel. «Preocúpate por ti. No dejes que esta habitación te robe tu luz». Pero Aitana no podía. ¿Cómo podía pensar en su propia luz cuando la de su madre se estaba apagando? Y recordaba la culpa de sentirse cansada, la culpa de desear que todo terminara, la culpa de no poder arreglarlo. La culpa era una sombra fría que se había mudado a su corazón mucho antes de que la muerte llegara. Su padre, Julián, se había roto en silencio. Era un hombre bueno, un hombre de risa fácil y manos fuertes, un arquitecto que construía sueños para otros. Pero la enfermedad de Elena lo desmanteló por dentro. Cuando ella se fue, algo en él también se apagó. Dejó de ir al estudio, dejó de contestar llamadas. Aitana lo encontraba sentado en la oscuridad del salón, mirando la silla vacía de su esposa, como si esperara que ella regresara en cualquier momento. «Papá, tienes que comer», le rogaba Aitana, sosteniendo un plato que se enfriaba. Él solo la miraba, sus ojos grises nublados por una tristeza insondable. «Ella era mi norte, Aitana», susurró una vez. «He perdido mi norte». Las deudas, que habían comenzado como una marea lenta a los pies de la enfermedad, se convirtieron en un tsunami. Los acreedores que habían sido pacientes se volvieron insistentes. El hombre que una vez diseñó edificios ahora no podía ni siquiera abrir el correo. Se rindió, se dejó llevar por la corriente de su propia pena, y 6 meses después de Elena, su corazón literalmente se detuvo. Lo encontraron en su sillón una mañana de martes, con una serenidad en el rostro que Aitana no había visto en más de un año. Y así, a los 22 años, Aitana se convirtió en huérfana. Pero también se convirtió en la única heredera de un naufragio financiero. El castillo que su padre había construido, el hogar que su madre había llenado de risas y olor a galletas, era solo una pila de ladrillos sobre una montaña de papeles legales. El funcionario del hospital tenía razón en un sentido puramente técnico. No tenía nada, pero se equivocaba en todo lo demás. Porque Aitana tenía algo que el banco no podía tasar, algo que los acreedores no podían embargar, algo que la enfermedad no podía tocar. Volvió la mano a su pecho, bajo la bata del hospital. Sus dedos buscaron el metal frío del collar de su madre. Cerró los ojos y el recuerdo más nítido de todos la golpeó con la fuerza de una ola cálida. Era su cumpleaños número 18. Hacía 4 años, pero parecía otra vida. Su madre aún estaba sana, su risa llenaba la cocina. Había un pastel en la mesa y el sol de la tarde entraba por la ventana. Su padre la abrazó, fingiendo que no estaba emocionado, y su madre le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre el satén blanco, estaba el collar. Era una medalla simple, de plata, con la imagen de un árbol con raíces profundas. No era valioso en términos de quilates, pero sí en términos de historia. Había pertenecido a su abuela, y antes a su bisabuela. «Es el árbol de la vida, Aitana», le dijo Elena, mientras se lo abrochaba alrededor del cuello.
El metal se sintió fresco contra su piel joven. Quiero que lo tengas. Quiero que recuerdes que no importa cuántas hojas caigan, cuántas ramas se sequen, si las raíces son fuertes, siempre hay vida. Siempre. Su madre le tomó el rostro entre las manos. Aitana, mi niña resiliente, la vida te va a golpear, va a tratar de arrancarte las hojas, te hará sentir vacía, como en un invierno sin fin, pero tú tienes raíces fuertes, las tienes aquí. Tocó suavemente el pecho de Aitana, justo sobre su corazón. Nunca olvides eso. Tu valor no está en lo que posees, ni siquiera en lo que logras. Tu valor está en tu capacidad de volver a florecer después de la tormenta. Esta medalla es solo un recordatorio. La fuerza ya está en ti. En la oscuridad de la habitación del hospital, Aitana apretó el collar con tanta fuerza que el borde de la medalla se clavó en la palma de su mano, un dolor agudo y real. Respiró hondo, sintiendo ese pequeño dolor físico como un ancla en medio del océano de su pena. Su madre no le había mentido. El invierno había llegado. La habían despojado de todas sus hojas. Se sentía vacía, desnuda, expuesta, pero las raíces seguían allí, maltratadas, sí, enterradas bajo los escombros de su vida también, pero no muertas. Rosa se movió en la cama contigua, tosiendo suavemente antes de acomodarse de nuevo. El sonido trajo a Aitana de vuelta al presente. Miró a la anciana. Rosa era una raíz. Miguel, con sus mandarinas y su cuaderno, era una raíz. La bondad inesperada, la compasión en medio de la indiferencia, esas eran las raíces. Se dio cuenta de que el funcionario de la corbata torcida, los banqueros, los tasadores, todos ellos vivían en un mundo de hojas, un mundo de cosas que se pueden contar, medir y quitar. Pero ella ahora entendía que tenía que vivir en el mundo de las raíces. Volvió a mirar la promesa escrita en el cuaderno. Ya no parecía una locura, parecía una necesidad. No era una promesa de construir un imperio o de recuperar lo perdido. Era una promesa de ser raíz para otros. El collar de su madre no era un simple recuerdo de un pasado feliz. Se había convertido en la semilla de su futuro. Era la prueba física de que la fe no era la ausencia de dolor. La fe era lo que hacías con el dolor. La fe era la certeza de que, aunque ahora todo fuera invierno, la primavera, de alguna manera, estaba obligada a volver. Y por primera vez desde que sus padres se habían ido, Aitana no sintió miedo de cerrar los ojos, no porque el futuro fuera seguro, sino porque ella, por fin, sabía dónde pisar. No pisaba sobre el suelo de un refugio o de un hospital. Pisaba sobre la fuerza de la promesa de su madre. El dolor seguía ahí, la herida estaba abierta, pero ya no estaba sola en la oscuridad. Tenía un árbol de plata en la mano e uma promessa ardiendo en el coração. Entendido. O bloco 3, Descobrimento e Câmbio, é onde a narrativa vira. Aitana deixa de ser uma vítima das circunstâncias e começa a ser a protagonista da sua própria promessa. Aqui está o bloco 3, em formato de narração contínua. A luz da manhã traz consigo a rotina impessoal do hospital. O cheiro de café ralo, o som distante das rodas de um carrinho de medicação, a voz monótona de um aviso pelo alto-falante. E com a rotina, voltou o funcionário da gravata torcida. Desta vez, ele não estava sozinho. Trazia consigo uma assistente social, uma mulher de olhar prático e uma pasta cheia de soluções temporárias. Bateram na porta da habitação 4B antes de entrar. Aitana estava sentada na cama, não deitada. Tinha usado a água fria do lavatório para lavar o rosto, tinha penteado o cabelo com os dedos e tinha o caderno de Miguel aberto no colo. Ao seu lado, Rosa fingia dormir, mas seus olhos estavam ligeiramente abertos, vigilantes. "Bom dia, senhorita Aitana", disse a assistente social com uma simpatia ensaiada. "O senhor Martins informou-me da sua situação. Estou aqui para agilizar o seu traslado." "Traslado? Aonde?" perguntou Aitana. Sua voz estava calma, não era a voz quebrada de ontem. "Conseguimos um lugar para si no refúgio municipal Estrela da Manhã.
É um bom lugar, disse ela, consultando os seus papéis. Limpo, seguro. Dar-lhe-ão 3 refeições por dia e ajudarão-na a procurar emprego. Aitana olhou para o papel que a mulher lhe estendia. Era outra folha que requeria a sua assinatura, outro documento para definir a sua vida. Ela olhou para o funcionário, que permanecia atrás da mulher, evitando o seu olhar. Não, disse Aitana. A assistente social pestanejou. Desculpe. Não, obrigada. Não vou para o refúgio. Senhorita, interveio o funcionário com um tom de impaciência. Não creio que entenda. Não pode ficar aqui. Esta cama é necessária. Você não tem... Eu sei o que não tenho, interrompeu Aitana, levantando a mão. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho família. Mas isso não significa que não tenha um plano. Rosa, na cama ao lado, abriu os olhos completamente e sorriu, um sorriso quase imperceptível. Um plano? Repetiu a assistente social, como se a palavra fosse um disparate. Que tipo de plano pode ter? Um plano meu, disse Aitana. Preciso apenas de algumas horas. Preciso de fazer uma chamada. E preciso que me deem alta, não que me transfiram como um pacote. A assistente social e o funcionário trocaram um olhar. Isto era irregular, mas havia algo na postura de Aitana, na sua coluna erguida, na clareza dos seus olhos, que não estava lá ontem. Não era desafio, era dignidade. Tem até o meio-dia, disse finalmente a mulher. Depois do meio-dia, se ainda estiver aqui, terei de chamar a segurança para a acompanhar ao refúgio. Não podemos ter vagabundos no hospital. A palavra vagabunda pairou no ar, feia e pesada. Aitana apenas assentiu. Obrigada. O meio-dia é suficiente. Assim que eles saíram, Rosa soltou uma pequena gargalhada seca que se transformou em tosse. Bem dito, menina. Um plano meu. Gostei disso. Não tenho nenhum plano, Rosa, confessou Aitana, o pânico ameaçando regressar. Não sei para onde ir. Não tenho ninguém a quem chamar. Exceto... Exceto? Perguntou Rosa, com os seus olhos escuros e penetrantes. O meu vizinho. O que me trouxe aqui, Miguel? Então chama-o, disse Rosa como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Às vezes, a ajuda não vem de onde esperamos, mas de onde nos atrevemos a pedi-la. Aitana usou o telefone público do corredor. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu marcar os números que encontrou num pedaço de papel no bolso da sua mochila. Miguel atendeu ao terceiro toque, com a voz sonolenta. Miguel, sou eu, Aitana, do 3B... Bem, do antigo 3B. Aitana, estás bem? Ia visitar-te hoje à tarde, como estás? A sua preocupação era genuína, sem filtros. Estou bem. Ouve, Miguel. Isto vai soar estranho. Disseram-me que tenho de sair daqui até ao meio-dia e eu... Ela parou. A humilhação de pedir era quase insuportável. Onde vais? Perguntou ele, agora totalmente desperto. Não sei, admitiu ela em voz baixa. Eles querem enviar-me para um refúgio, mas eu não posso... Miguel, eu sei que mal nos conhecemos, mas... Poderias... Dá-me 20 minutos, disse ele, interrompendo-a. Não te movas, levo café. Quando Aitana voltou para o quarto, sentia-se um pouco mais leve. Mas ao entrar, encontrou Rosa a lutar para se sentar, o seu rosto pálido e contorcido de dor. Rosa, o que se passa? Correu Aitana para o seu lado, ajudando-a a encostar-se nas almofadas. É o meu coração estúpido, ofegou Rosa, agarrando o peito. Faz isto quando se entusiasma. E tu entusiasmaste-me, menina. Vou chamar a enfermeira, disse Aitana, assustada. Não, não! Agarrou Rosa o seu braço com uma força surpreendente. Elas virão, dar-me-ão comprimidos e depois virão os outros papéis. Que papéis? Perguntou Aitana, sentando-se na beira da cama de Rosa. Rosa respirou fundo, tentando controlar a dor. Os mesmos papéis que te deram a ti, querida. Papéis de traslado. Ela olhou para a janela, para o céu cinzento. O meu tempo aqui também acabou. O hospital fez o que podia. Agora querem enviar-me para o asilo estatal. O Sol Poente. Que nome terrível. Mas tu não tens família? Ninguém que te possa... Rosa riu, um som triste.
Tive um filho. Morreu há 20 anos, num acidente de mota. O meu marido foi-se pouco depois, de tristeza. Desde então sou só eu. Vivi da minha pequena pensão num quarto alugado, até que isto, ela bateu no peito, decidiu render-se. O dono do quarto já o alugou a outra pessoa. Eu, tal como tu, menina. Tecnicamente não tenho nada. Aitana ficou gelada. O asilo estatal. Ela conhecia a sua reputação. Era um lugar para onde os idosos iam para serem esquecidos. Um orfanato para os que já tinham vivido demasiado. Um lugar cinzento, tal como a escritório do funcionário. Não, disse Aitana. Não, o quê? Perguntou Rosa confusa. Não vais para lá. E que outra opção tenho, querida? A morte? Às vezes parece uma boa opção, murmurou Rosa. Não, repetiu Aitana, e desta vez a sua voz tinha o mesmo aço que a de Rosa tivera no dia anterior. Eu fiz uma promessa ontem à noite. Ela foi buscar o seu caderno e o lápis, abriu-o na primeira página e leu em voz alta. Prometo ser uma defesa para o que não tem voz. Prometo ser um refúgio para o que se sente perdido. Rosa olhou para ela, os seus olhos escuros a encherem-se de lágrimas pela primeira vez. É uma bela promessa, Aitana. Mas é uma promessa para o futuro. Hoje a realidade é o meio-dia. Naquele exato momento, bateram suavemente à porta. Era Miguel. Trazia 2 copos de café fumegante e um saco de papel que cheirava a pão fresco. A sua presença tímida encheu o quarto de uma energia diferente, uma energia do mundo exterior da vida normal. Eu trouxe croissants, disse ele, olhando de Aitana para Rosa, sem saber bem onde pousar as coisas. Aitana tomou uma decisão. O tipo de decisão que muda tudo, que divide a vida em antes e depois. Era uma decisão irracional, impossível, estúpida e absolutamente necessária. Virou-se para Miguel, os seus olhos brilhando com uma intensidade que o assustou. Miguel, disse ela, eu não preciso de um café, preciso da tua ajuda, preciso de ti como testemunha. Testemunha? De quê? Perguntou ele confuso. Aitana foi até a pequena secretária, pegou no formulário de alta que a assistente social tinha deixado e rasgou-o ao meio. O som do papel a rasgar-se foi chocantemente alto no quarto silencioso. Aitana, o que estás a fazer? Perguntou Rosa, alarmada. Aitana atirou os pedaços de papel para o caixote do lixo. Depois, foi até o telefone da parede, o telefone interno, e ligou para a recepção de enfermeiras. Olá, disse ela, a sua voz clara como um sino. O meu nome é Aitana, estou no quarto 4B. Por favor, enviem a assistente social de volta. E o Sr. Martins, o da gravata torcida. Tenho uma proposta para eles. Proposta? Sussurrou Miguel. Aitana desligou o telefone e virou-se para os seus 2 únicos aliados. Rosa, disseste que eu te entusiasmei. Agora preciso que uses essa força. Miguel, preciso que fiques aqui e observes, porque eles acham que somos nada. Acham que podem descartar-nos como lixo administrativo. Ela pegou no seu caderno. Eles não sabem uma coisa. O quê? Perguntou Rosa, endireitando-se na cama, a dor momentaneamente esquecida, substituída por uma centelha de desafio. Aitana olhou para a sua promessa escrita, que quando 2 pessoas que não têm nada se juntam, elas têm tudo o que precisam para começar. Quando a assistente social e o funcionário voltaram, 10 minutos depois, encontraram uma cena que não esperavam. Não encontraram uma jovem assustada e uma velha doente. Encontraram Aitana de pé ao lado da cama de Rosa, com o caderno na mão, como se fosse um documento legal. Encontraram Rosa sentada, com os braços cruzados sobre a bata. E encontraram Miguel de pé junto à porta, um guardião silencioso. Senhorita Aitana, isto é altamente irregular, começou a assistente social. Eu vou sair do hospital, interrompeu Aitana. Vou assinar a minha alta voluntária, mas não vou sozinha. O funcionário riu-se. Ah, não? E quem vai consigo? O seu amigo? Aitana respirou fundo, sentindo o pequeno peso do colar da sua mãe contra o seu peito. A força das suas raízes. Não, disse ela. Eu levo-a a ela.
e apontou para Rosa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A assistente social olhou para ela como se ela tivesse perdido a cabeça. Isso é impossível, disse a mulher. Rosa precisa de cuidados médicos. Ela vai para uma instituição. E tu vais para um refúgio. É o que está decidido. Decidido por quem? Perguntou Aitana. Por um sistema que nos vê como expedientes? Não, eu sou a defesa dela, e ela é o meu refúgio. E onde vão viver? Perguntou o funcionário com sarcasmo. Debaixo de uma ponte? Vão curar o coração dela com promessas? Aitana sentiu a raiva subir, mas lembrou-se das palavras de Rosa. Nunca deixes que te digam lo que vales. Vamos viver, disse Aitana, no único lugar que nos resta. Vamos viver pela fé. E o primeiro passo dessa fé é sair deste quarto juntas. Era uma declaração de guerra, uma guerra travada não com armas, mas com uma convicção impossível. A mudança tinha começado. O destino de Aitana já não estava nas mãos deles. Estava selado no seu. O bloco 4, revelação e catarsis. Este é o clímax. É aqui que a promessa do título, No tienes nada, le digeron. Mal sabiam é o poder de Sufé, se cumpre. A confrontação direta e a libertação emocional. Aqui está o bloco 4 em formato de narração contínua. A declaração de Aitana pairou no ar, densa e impossível. Eu levo-a a ela. O funcionário, o Sr. Martins, foi o primeiro a reagir. Ele não riu. O seu rosto escureceu numa máscara de fúria burocrática. Sejamos claros, senhorita. O que acaba de propor não é apenas irregular, é ilegal, é rapto. A palavra rapto atingiu Aitana como um golpe físico, fazendo-a vacilar. Miguel deu um passo em frente, instintivamente colocando-se ligeiramente ao lado dela. Isso não é rapto, disse Miguel, a sua voz surpreendentemente firme. É compaixão. Chame-lhe o que quiser, jovem, retorquiu a assistente social, recuperando a sua compostura profissional. A sua voz era fria, cortante como vidro. A senhora Rosa é uma paciente do Estado. Ela requer cuidados médicos que esta jovem. Ela apontou para Aitana com o seu queixo. Obviamente não pode fornecer. Ela não tem formação, não tem casa, não tem rendimentos. É uma vagabunda que quer levar outra vagabunda para... Para onde, exatamente? A pergunta era uma armadilha, uma parede de betão. Onde? Aitana olhou desesperadamente para Miguel. Ele parecia tão assustado quanto ela. A realidade fria da sua situação ameaçava afogar a sua promessa. Ela não é uma vagabunda, sussurrou Aitana, as lágrimas a queimarem-lhe os olhos. Ela é Rosa. E Rosa, disse o funcionário Martins, saboreando a sua vitória lógica, vai ser transferida para o asilo Sol Poente às 3 da tarde. E você, senhorita, vai para o refúgio Estrela da Manhã. Agora. Ou terei de chamar a segurança para a escoltar. Ele levantou a mão para o intercomunicador na parede. O clique do botão pareceu ecoar como um tiro na sala. Não! A voz que gritou não foi a de Aitana. Foi a de Rosa. Frágil, pálida, mas com uma fúria que fez o funcionário parar com a mão no ar. Rosa lutou para se sentar, agarrando-se aos lençóis. O seu corpo tremia, mas os seus olhos ardiam. Não, repetiu ela, a sua voz um rasgão no silêncio. Vocês não me vão levar para esse armazém de ossos. Não me vão etiquetar e arquivar como um expediente morto. A assistente social aproximou-se da cama, adotando um tom falsamente calmante. Senhora Rosa, está perturbada. O seu coração não aguenta esta agitação. Estamos a tentar ajudá-la. Ajudar-me? Riu Rosa, um som que se partiu num acesso de tosse. Aitana correu para lhe dar um copo de água, mas Rosa afastou-o. Vocês não ajudam. Vocês processam. Vocês gerem a decadência. Eu recuso-me. Recusa-se? Disse Martins. Não tem o direito de se recusar. Foi considerada incapaz de tomar conta de si mesma. O Estado é o seu tutor. Então, o Estado é um tutor cruel, disse Rosa. Ela olhou para Aitana e a fúria nos seus olhos suavizou-se, transformando-se em algo diferente. Uma súplica, uma transferência de poder.
Eu prefiro morrer na rua, com esta menina que me defendeu, do que viver um único dia num lugar onde o meu nome é um número de quarto. Foi uma confissão. A verdade absoluta e aterradora. A revelação não era sobre o passado. Era sobre o futuro imediato. Era uma escolha entre a morte com dignidade e a vida como um objeto. A assistente social parecia genuinamente chocada pela primeira vez. O seu manual de procedimentos não tinha uma resposta para isto. Aitana sentiu o colar da sua mãe quente contra o seu peito, sentiu as raízes, sentiu a promessa e sentiu a resposta a formar-se nos seus lábios. Ela não vai morrer na rua, disse Aitana, a sua voz baixa, mas a vibrar com uma certeza absoluta. E ela não vai para o asilo. Já chega, explodiu Martins. Isto terminou. Segurança. Ele premia o botão. Não. Desta vez, a voz foi a de Miguel. Ele tinha estado em silêncio, de costas para a parede, observando tudo. Agora ele deu um passo em frente, saindo das sombras do corredor. Ele não parecia um estudante tímido. Parecia um homem que tinha tomado uma decisão. Ela não vai para o asilo, repetiu Miguel, olhando diretamente para a assistente social. Jovem, já lhe disse, começou a mulher. A minha avó morreu há 3 semanas, interrompeu-a Miguel. A sua voz era clara. Ela morreu num lugar como o sol poente. Eu ia visitá-la todos os dias e via como a luz nos olhos dela se apagava. Via como eles a tratavam, como um incômodo. Jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Ele respirou fundo. A casa dela está vazia, nos arredores. É pequena, está paga. Tem um quarto no rés do chão, tem um jardim. Aitana virou-se para ele, os seus olhos largos de incredulidade. O que estás a dizer, Miguel? Sussurrou ela. Miguel olhou para Aitana e, pela primeira vez, ele sorriu-lhe. Não um sorriso tímido, mas um sorriso real, triste e forte. Estou a dizer que a minha avó teria gostado de Rosa, e estou a dizer que um lugar vazio não é um lar. Mas 2 pessoas que precisam dele podem torná-lo um. Martins olhou de um para o outro, o seu rosto pálido de raiva impotente. E quem vai pagar? Quem vai cuidar dela? O senhor? O estudante de arte? Esta órfã? O hospital não pode ser responsabilizado por esta fantasia. E então aconteceu a catarse. Aitana caminhou até ao Sr. Martins. Ela parou tão perto que ele podia ver o reflexo das luzes fluorescentes nos seus olhos. Ela não estava a chorar. Ela não estava a gritar. Ela estava calma. Uma calma terrível e poderosa. Você perguntou-me o que eu tinha, disse ela, a sua voz tão baixa que ele teve de se inclinar para a ouvir. Disse-me que eu não tinha nada. E ontem eu acreditei em si. Ela levantou o seu caderno. Mas ontem à noite eu fiz uma promessa. E o Miguel acabou de cumprir uma promessa que fez a sua avó. E a Rosa, ela está a fazer a promessa de lutar pela sua própria alma. Ela olhou para a assistente social. Vocês trabalham com papéis, com regras, com o que é. Nós vamos trabalhar com fé. Com o que pode ser. Eu vou trabalhar, disse ela, a sua voz a ganhar força. Vou limpar escritórios, vou servir mesas, vou fazer o que for preciso para comprar os medicamentos dela. O Miguel vai dar-nos um teto. E a Rosa vai dar-nos uma razão. Isso é... começou Martins, mas as palavras falharam-lhe. Ele não tinha formulário para isto. Isso é a vida, terminou Aitana. É confusa, é difícil e não cabe nos seus arquivos. Agora, por favor, traga-nos os papéis de alta voluntária da senhora Rosa. Ela vai assiná-los, e eu vou assinar como sua cuidadora principal. Eu assumo total responsabilidade por ela, legalmente, moralmente e com todo o meu coração. A assistente social olhou para o rosto de Aitana. Viu a determinação, viu as raízes. Olhou para Martins, cujo rosto estava vermelho de humilhação. Ele tinha perdido. Ele tinha dito que ela não tinha nada, mas ela acabara de reivindicar tudo. Ele foi deixado... Sem palavras. A mulher suspirou. Uma longa e cansada rendição.
Ela tirou um formulário diferente da sua pasta. Isto é uma loucura, murmurou ela. Mas é legal. Se ela assinar e você assinar, a responsabilidade é vossa. Enquanto Rosa assinava o papel com uma mão trêmula, mas firme, a libertação instalou-se. Era um silêncio que se podia sentir. O som da caneta no papel era o som de correntes a quebrarem. Quando os 2 funcionários saíram, fechando a porta atrás de si, o ar na sala mudou. Tinha saído o cheiro a desinfetante e a derrota. Tinha entrado o cheiro à possibilidade. Aitana, Miguel e Rosa ficaram sozinhos. O silêncio durou 1 segundo, e depois Rosa estendeu os braços. Aitana caiu de joelhos ao lado da cama e abraçou a mulher frágil. O choro veio finalmente, mas não eram as lágrimas de ontem. Não eram lágrimas de dor ou medo. Eram lágrimas de parto, o nascimento de algo novo. Rosa acariciou-lhe o cabelo, as suas próprias lágrimas a molharem a almofada. Miguel colocou a mão no ombro de Aitana, e depois no de Rosa, unindo-os. Um círculo de 3 pessoas quebradas que, juntas, acabavam de se tornar inteiras. Obrigada, soluçou Aitana contra o ombro de Rosa. Obrigada por acreditares em mim. Rosa apertou-a. Oh, minha querida menina, sussurrou ela. Eu não acreditei em ti. Eu vi-te. Vi o que eles não podiam ver. Ela tocou o pequeno volume do colar debaixo da camisa de Aitana. Vi a força que carregas. A fé não é esperar que Deus nos salve, Aitana. A fé é olhar para outro ser humano e salvá-lo nós mesmos. Naquele quarto de hospital, no meio da dor e das cinzas, uma nova família acabava de nascer. Não de sangue, mas de uma promessa. O táxi, pago com os últimos euros que Miguel tinha na sua conta bancária, parou em frente a uma casa pequena e adormecida, numa rua tranquila dos subúrbios. A pintura estava descascada, e o jardim da frente, outrora cuidado, estava agora selvagem, com ervas daninhas a lutar por espaço. Não era um palácio. Era talvez menos impressionante que o edifício do hospital, mas era um começo. Miguel, recusando a ajuda do motorista, carregou Rosa nos braços. Ela era leve como um pássaro, mas a sua dignidade era pesada. Aitana seguia-os carregando a sua mochila, o caderno de promessas e uma pequena mala com as poucas roupas de Rosa que uma enfermeira compassiva tinha reunido. O som da chave a entrar na fechadura foi o som mais bonito que Aitana alguma vez ouvira. A porta abriu-se com um queixume, revelando uma sala mergulhada na penumbra, coberta de lençóis brancos que transformavam os móveis em fantasmas. O ar estava parado, cheirava a pó, a madeira velha e a memórias. Não é muito, disse Miguel ofegante, enquanto deitava Rosa suavemente no sofá coberto. Está parada no tempo. É perfeita, sussurrou Rosa, os seus olhos a percorrerem o espaço. Aitana não disse nada. Caminhou até a janela mais próxima, lutou com o fecho preso e, com um solavanco, abriu-a. O ar fresco da tarde entrou na sala, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e o som distante de crianças a brincar. O lençol sobre uma poltrona próxima ondulou com a brisa como se estivesse a respirar. Aitana olhou para Miguel e Rosa, cujos rostos estavam agora banhados por uma luz suave e poeirenta. Eram 3 almas naufragadas que tinham encontrado uma ilha deserta. É um lar, disse ela finalmente. Os dias seguintes foram uma sinfonia de pequenas coisas, a coreografia da fé em ação. A vida não se tornou magicamente fácil, tornou-se possível. Aitana cumpriu a sua palavra. Nas primeiras 48 horas, encontrou 2 empregos. O primeiro, de noite, a limpar os mesmos escritórios anônimos que o seu pai outrora desenhara. Esfregava chão, esvaziava caixotes do lixo, movendo-se como um fantasma eficiente pelos corredores silenciosos. Ganhava pouco, mas o dinheiro era real. O segundo emprego era aos fins de semana, a servir mesas num pequeno café do bairro, onde o dono, um homem grego de grande bigode, valorizava mais a sua honestidade do que a sua falta de experiência. Miguel voltou às suas aulas de arte, mas agora pintava com um propósito. Vendia esboços no parque,
pequenos retratos a carvão de turistas e trazia para casa sacos de vegetais, pão e, por vezes, um pequeno frasco de comprimidos para o coração de Rosa. Ele era a estrutura. Aitana era a força. E Rosa era a alma. Ela sentava-se na velha poltrona da avó de Miguel junto à janela, com um cobertor sobre os joelhos. O seu corpo estava a falhar, isso era evidente. Alguns dias, mal conseguia manter os olhos abertos. Mas o seu espírito estava mais feroz do que nunca. Ela tornou-se a guardiã daquela casa. Quando Aitana chegava à casa de madrugada, exausta, com o cheiro a lixívia nas mãos, encontrava Rosa à sua espera, com uma chávena de chá quente. «Dói-te as costas, menina?» perguntava Rosa. «Como se estivessem partidas», admitia Aitana, sentando-se no chão aos pés dela. «Isso é bom», dizia Rosa. «É o som do teu esforço a construir algo. O único cansaço que mata é o de não fazer nada». Elas falavam durante horas. Rosa contava-lhe histórias do seu passado, do seu filho perdido, dos erros que cometeu, do amor que deu. Ela ensinou Aitana a cozinhar com quase nada, a fazer um guisado que alimentava 3 pessoas, com apenas uma batata e uma cenoura. Ensinou-a a ouvir o vento. Ensinou-a a perdoar. «Sabes, Aitana», disse-lhe uma tarde, enquanto viam Miguel a tentar consertar a vedação do jardim, o funcionário do hospital não era um homem mau. Ele era apenas um homem cego. Ele vive num mundo onde as coisas só têm valor se puderem ser contadas. O que nós temos... Isto... Ela fez um gesto para a sala poeirenta, para o pão duro na mesa. Isto não se pode contar. E é por isso que é invencível. Passaram meses. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera tímida. O jardim, sob as mãos hesitantes de Aitana e Miguel, começou a despertar. Primeiro foram os narcisos, depois os botões tímidos das rosas que a avó de Miguel tinha plantado há décadas. Aitana tinha mudado. A sua magreza já não era de desespero, mas de trabalho. Havia uma força nos seus braços, uma clareza no seu olhar. Ela ainda usava o colar da sua mãe todos os dias, mas já não o agarrava como uma âncora em pânico. Agora, usava-o como uma bússola. As raízes tinham agarrado. Uma manhã, Miguel recebeu uma carta. Uma galeria local queria expor o seu trabalho. A sua série de retratos, A Dignidade do Recomeço, baseada nos rostos de Aitana e Rosa, tinha chamado a atenção. «Não teríamos conseguido sentir Aitana», disse ele, os seus olhos brilhantes de uma emoção que ele já não escondia. «Não», corrigiu-o ela, limpando a farinha das mãos. «Não teríamos conseguido. No plural. Foi a fé de todos nós». Naquela tarde, Aitana estava sentada ao lado da cama de Rosa. A respiração da velha era superficial, um sopro frágil. Aitana sabia que o tempo estava a acabar. «Estás com medo, Rosa?» perguntou ela em voz baixa. Rosa abriu os olhos. O seu olhar era lúcido e pacífico. «Medo? Não, minha querida. Estou curiosa. E estou em paz. Tu deste-me a minha morte. Devolveste-me». Ela sorriu. «Não deixaste que me roubassem e a arquivassem». «O que vou fazer sem ti, Rosa?» sussurrou Aitana, a lágrima que finalmente escapou a cair na mão enrugada da velha. «Tu», disse Rosa, levantando um dedo com um esforço imenso, «tu vais florescer, vais ser a raiz para tantos outros. A tua promessa está apenas a começar». Rosa fechou os olhos e a sua mão relaxou na de Aitana. O seu último suspiro foi tão suave como o ar da primavera que entrava pela janela. Aitana não chorou da forma como chorou no hospital. Chorou em silêncio, uma dor limpa, a dor da perda misturada com a imensa gratidão do amor. Enterraram-na no pequeno cemitério da aldeia, sob uma árvore frondosa. Miguel e Aitana ficaram ali, lado a lado, enquanto a terra era colocada. Não estavam a dizer adeus, estavam a plantar a sua memória. Quando voltaram para a casa silenciosa, Aitana foi ao seu caderno. Na primeira página, a sua promessa. Nas páginas seguintes, as receitas de Rosa, as suas histórias, os seus conselhos. O caderno, antes vazio, estava agora cheio de vida.
Ela olhou pela janela para o jardim onde as rosas começavam a abrir. Eram de um vermelho profundo. Aitana compreendeu. A fé não era a ausência de dor. A fé não era um escudo mágico que a protegia da perda. A fé era a coragem de transformar a dor em propósito. Era a alquimia de transformar o sofrimento em serviço. A fé era olhar para a escuridão absoluta e acender uma vela, não para si mesma, mas para o próximo que pudesse estar perdido. Disseram-lhe que ela não tinha nada, e naquele momento, de pé naquela casa que tinha sido salva pela bondade, olhando para um jardim que tinha sido salvo pelo trabalho, lembrando-se de uma mulher que tinha sido salva pelo amor, Aitana percebeu a verdade. Eles tinham razão. Ela não tinha nada do que eles valorizavam, mas mal sabiam eles que nesse vazio ela tinha encontrado espaço para o poder mais imparável do universo, o poder de uma promessa, o poder da sua fé. O que é realmente não ter nada? Aitana aprendeu que o verdadeiro vazio não é ter os bolsos vazios, mas sim ter o coração indiferente. A verdadeira pobreza não é a falta de bens, mas a falta de compaixão. Se chegaste até aqui, deixa-me saber nos comentários desde que cidade ou país esta história te tocou a alma. É lindo ver como estas palavras nos unem, mesmo à distância. E se alguma vez te sentiste como Aitana, se alguma vez te disseram que não valias nada, que estavas acabado, ou se te definiram pelo que perdeste, esta história é para ti. Subscreve a histórias e relatos que emocionam, porque aqui acreditamos que as maiores lições não vêm do sucesso, mas das nossas cicatrizes. Acreditamos que as histórias não são apenas para serem contadas, elas são para serem sentidas, e por vezes elas são o único refúgio que nos resta.